Irmãos e irmãs em Cristo, nós saudamos a você das nossas 5 paróquias de Votorantim. Saudamos a todos os irmãos e irmãs, homens e mulheres de boa vontade que participam conosco desta reflexão. Vejam bem, nos primeiros tempos da nossa igreja, nos primeiros 300 anos, houve um período em que a igreja era chamada a igreja pura. E dentro desta igreja pura, o critério que os apóstolos usavam para fazer a sua pregação, o seu anúncio, para testemunhar Jesus ressuscitado, era muito simples. Era a pregação querigmática, a catequese querigmática. Algo que, aliás, hoje em nossos tempos, a igreja vem procurando resgatar, para fazermos a transição de uma catequese doutrinal conceitual para uma catequese querigmática que vai motivar o ouvinte a uma experiência profunda com Jesus Cristo. Então, no primeiro século da igreja, não havia preocupação alguma com questões teológicas ou doutrinárias. Os apóstolos pregavam, anunciavam Jesus, testemunhavam Jesus ressuscitado e as pessoas aderiam à nova fé e começavam a fazer parte da igreja. Quando entra no segundo e terceiro séculos da história da igreja, do cristianismo, começa a surgir aquilo que nós chamamos de heresia. O que é uma heresia? Quem são os hereges, Os hereges, meus irmãos e irmãs, eram membros da própria comunidade cristã, que ao ouvir a pregação dos apóstolos, começaram a fazer perguntas, começaram a apresentar os seus questionamentos. E sempre ao longo da história da igreja, a partir do segundo século, a referência doutrinária é a pregação dos apóstolos. Tudo que os nossos apóstolos deixaram para nós como legado da fé, da doutrina cristã, é isto que tem se conservado ao longo de já 2014 anos. Então, as heresias começaram a surgir, algumas questões relacionadas à cristologia, como a natureza de Jesus, as duas naturezas, a divina e a humana. E uma dessas heresias, com o desenvolvimento da doutrina teológica, era normal que desenvolviam-se também as seitas, ou como nós chamamos aqui, as heresias na igreja cristã. Os cristãos, então, não só lutam contra as perseguições, mas também contra as heresias e essas doutrinas corrompidas. Uma delas, que por muitos tempos na história da igreja, esteve presente nas comunidades e criou muitas divisões, são os gnósticos. Do grego, gnosis, significa sabedoria, significa conhecimento. Então, vejam bem que a gnose, ela tem como fundamentação a sabedoria, o conhecimento. Eles acreditavam que Deus Supremo é Espírito absoluto e causa de todo bem, enquanto que a matéria é completamente má, criada por um ser inferior que é Jeová. O propósito, então, é escapar deste corpo, que aprisiona o espírito, a fim de chegar à libertação. Essa libertação esperada, é necessário que venha o mensageiro do reino espiritual. Então, para os gnósticos, Cristo, portanto, não era matéria, possuía somente a natureza divina. Olha, esta doutrina que menospreza a matéria, o corpo,
ela não pode ser uma doutrina cristã. Por quê? Deus nos fez com tanto amor, com tanto carinho. Uma das tradições lá no Gênesis, ao descrever o momento em que Deus cria o homem, coloca assim diante de nós um Deus que vai moldar com todo cuidado o homem, feito de barro, feito do humus. Então, para Deus, o corpo do ser humano é sagrado, é importante. Tanto é que depois, na teologia paulina, ele irá dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. A nossa pessoa, o nosso ser, que engloba sim também a matéria, o corpo físico, a vida biológica, é extremamente sagrada diante de Deus. Então essa doutrina, ela nega este valor sagrado, este valor importante do nosso corpo. Além do que, vai distorcer a pessoa de Jesus, dizendo que Cristo apenas tinha sua natureza divina e não era o Verbo encarnado, como a nossa doutrina cristã nos ensina. Também, entre as heresias, temos os ebionitas, do hebraico, que significa pobre. Eram judeus cristãos que insistiam na observância da lei e dos costumes judaicos. Rejeitavam as cartas escritas por Paulo e eram considerados apóstatas pelos judeus convertidos. Esses são os ebionitas, né? Judeus que insistem na observância da lei e dos costumes judaicos. Portanto, a teologia paulina vai a eles se opor, dizendo que a referência é Jesus Cristo, a graça e a salvação que vem dele. Não é a lei que salva, mas sim a graça divina manifestada, revelada e dada aos homens pelo próprio Senhor Jesus, o Verbo encarnado. Nas heresias tem também os maniqueus. Esses são de origem persa. Foram chamados por este nome em razão do seu fundador chamar-se Mani. Acreditavam que o universo compõe-se do reino das trevas e da luz, e ambos lutam pelo domínio do homem. Rejeitavam a Jesus, porém vão criar um Cristo celestial. Então vejam bem que essa doutrina, né, que crê que o universo compõe-se do reino das trevas e da luz, e ambos lutam pelo domínio do homem, rejeita Jesus, porém vão criar um Cristo celestial. Ora, a encarnação do Verbo de Jesus, do Verbo encarnado, é para nós, para a doutrina cristã, o ponto fundamental da nossa salvação. Portanto, é uma doutrina também que distorce este conteúdo soteriológico da salvação que Jesus nos traz. Outra heresia, chamada de Marcion, nativo de Porto, esta pessoa foi a Roma no ano de 138 e tornou-se membro daquela comunidade, da Igreja de Roma. Mas não conseguiu levar a Igreja a aceitar o seu ponto de vista. Assim que organizou os seus seguidores numa igreja cismática e expandiu a obra, tendo congregações em quase todas as províncias do Império Romano. Embora talvez não seria correto chamar este Marcion de gnóstico, ele compartilhou vários de seus pontos de vista. Judaísmo é mau, Jeová não é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Dizia que tem dois deuses, um do Antigo e um do Novo Testamento. Baseou-se quase que exclusivamente na teologia paulina. Contrastou a imoralidade e crueldade do Antigo Testamento com a espiritualidade, misericórdia, bondade e alta moral do Novo Testamento. Uma outra, Marcion também
um detalhe importante: embora ele conceba o nascimento, vida e morte de Jesus como apenas aparente, Marcion insiste na obra redentora de Cristo como necessária para a salvação dos homens. O marcionismo achou fácil aceitação em regiões como a Mesopotâmia e na Pérsia, e sobreviveu lá durante alguns séculos. Eram muitas as heresias que iam surgindo. Por exemplo, montanismo. É uma reação às inovações que foram introduzidas nas igrejas pelo gnosticismo. Uma heresia dava margem a uma outra que surgia e que se posicionava contra esta primeira. Então, o montanismo reage contra o gnosticismo e o paganismo, em geral, às custas da fé e da moral. Onde ele foi organizado? Na Frígia, entre os anos 135 e 160, por Montano, e que teve Priscila e Maximínia como profetisas do movimento, em resposta a uma iluminação do Paráclitos para proclamar o estabelecimento do reino de Cristo e pregar contra o mundanismo das igrejas. Algumas das doutrinas desenvolvidas e pelas quais foram rejeitadas acabaram se tornando depois, no futuro, ensino básico da Igreja Católica 2 séculos depois, como, por exemplo, a exaltação da castidade e do estado de viuvez, e ainda a divisão dos pecados em mortal e venial e exaltação do martírio. Então havia também nas heresias, nem tudo era mal, nem tudo era perdido, mas haviam também valores, que agregavam a fé cristã e que a igreja aderiu, entendendo que elas são benéficas à nossa espiritualidade. Mas Marcion, ele tornou-se o precursor do cristianismo ascético. Suas doutrinas, em geral, eram as mesmas do cristianismo católico. Reivindicaram ter recebido revelações divinas, enquanto em estado de êxtase, o Espírito lhes dava a interpretação ascética de certas passagens bíblicas. O montanismo é uma explosão de profetismo, dando importância especial a visões e revelações. Ele tem um caráter essencialmente escatológico. Para eles, o período do Paráclitos, que é o Espírito Santo, é o termo que Jesus usa quando se refere aos seus discípulos, dizendo que vai lhes enviar um advogado. O Espírito Paráclito corresponde aí a advogado, Então, para eles, esse Espírito Paráclito, esta revelação divina, iniciou-se com Montano. Quer dizer, joga-se por terra todo o tempo anterior da história, inclusive a manifestação do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo na igreja, aliás, a festa de Pentecostes, que nós celebramos ontem, domingo, em todas as nossas paróquias da nossa arquidiocese. E para eles, o Espírito, Montano é este precursor do homem revelado. Outro detalhe importante, ele vai dizer que a Nova Jerusalém será inaugurada para o reino de 1000 anos. Assim que é necessário viver em continência e prepara-se para tanto. Nenhum dos que escreveram contra o montanismo vê neles uma heresia. Ao contrário, apenas vê tendências arcaicas. Então não há ali nenhuma heresia, dizem os exegetas que estudam a heresia, mas apenas uma tendência um tanto quanto arcaica. Novacionismo, uma outra heresia que surgiu por aquele tempo. Foi o montanismo reaparecendo numa outra época. O montanismo
com uma maquiagem, né? Sem as reivindicações proféticas que desapareceram. Novaciano foi condenado no ano de 251 por um concílio romano que reunia 60 bispos. Após a perseguição de Décio, quando muitos negaram a fé, Novaciano liderou os que queriam muito rigor para os que caíram. Este movimento cismático, ele encontrou muita recepção na África e na Ásia Menor, onde absorveu o que restou dos montanistas. A sua doutrina era, vamos dizer assim, igual à das igrejas católicas. Foi apenas a questão de disciplina que questionavam condições para ser membro da igreja e perdão de certos pecados específicos, enquanto Cipriano admitia a reconciliação dos caídos após uma penitência severa e prolongada. Novaciano considerava que reconciliação alguma lhe pode ser concedida, e para Novaciano, a igreja se identificava com um pequeno grupo de espirituais que estava em conflito obrigatório com a cidade terrena, crendo que as igrejas católicas eram apóstatas. Os novacianos rejeitaram as ordenanças delas. A crença na regeneração batismal era quase universal nesta época. Os novacianos deram tanta importância à necessidade do batismo ser ministrado por pessoa devidamente qualificada, que rebatizavam os que vieram das igrejas católicas. Por que é importante nós refletirmos sobre essas heresias e alguns dos seus pontos doutrinários? Porque se você hoje catalogar as diversas igrejas que foram surgindo com o passar dos tempos, nós temos as igrejas históricas, as igrejas que têm suas doutrinas, as igrejas consideradas assim históricas porque estão ligadas ao tronco primeiro da Igreja Católica. Mas temos também inúmeras outras doutrinas religiosas que vão beber das fontes aqui dessas heresias. Basta que você pegue algum ponto em particular, por exemplo, a questão do batismo, e você vai chegar, por exemplo, nos anabatistas, que não aceitavam o batismo de crianças, e rebatizavam todos os que vieram da Igreja Católica. Também com relação à questão de um maior ou menor rigor com os pecadores, como aqui o novacionismo vai colocar para nós, essas questões vieram à tona nos primeiros tempos, 200 anos da Igreja, quando a Igreja era toda pura. E o processo do catecumenato era muito rigoroso. E a comunidade dava realmente um testemunho de vida de maneira íntegra. Testemunhavam o Evangelho nas suas virtudes, no seu posicionamento ético e moral perante a sociedade romana, que estava corrompida pelo paganismo. E então na comunidade, quando surgiam pessoas que caíam diante das propostas do paganismo, a comunidade era muito rigorosa. E várias correntes, como tratar com os lápizos, eram assim que se chamavam aqueles que, numa linguagem de nossa hoje, amarelavam, porque também numa linguagem bem popular, acendia uma vela a Deus e outra ao diabo, Ou seja, prestavam culto ao imperador, recebiam um certificado e ele e sua família não eram mais procurados pelas autoridades romanas, então eram cristãos e também faziam a sua adoração ao imperador romano. O cristão que vive a sua fé, o cristão que celebra a sua fé em comunidade, ele tem que ser firme, ele tem que ser coerente.
Não dá para fazer na cabeça e no coração daquele que crê em Jesus uma miscelânea de doutrinas que contradizem a doutrina essencial da nossa igreja, aquilo que é essencial no cristianismo. E essas heresias que foram surgindo, elas até hoje alimentam esta ou aquela igreja. Entre elas, mais uma, Donatismo. Os montanistas inovacionistas estavam preocupados principalmente em questões de disciplina. Esse movimento donatista surgiu após a perseguição de Diocleciano. Diocleciano é o último imperador antes de Constantino, o primeiro imperador cristão. E ele promoveu uma intensa e cruel perseguição ao cristianismo. Então este movimento ele vai surgir especificamente em relação aos que entregaram as escrituras às autoridades. Os donatistas insistiram numa disciplina eclesiástica rigorosa e numa membresia pura. Ou seja, extremamente moralistas, não aceitavam perdoar aqueles que na comunidade haviam cedido ao paganismo. Isso, meus irmãos, depõe totalmente contra o espírito cristão, da misericórdia, do acolhimento aos pecadores, como sempre tem pregado o Papa Francisco. A igreja precisa ter uma postura de mãe para carregar no colo os que estão machucados, os que estão feridos, colocar o bálsamo do amor de Cristo, do perdão, em suas feridas, acolher. Mas esta heresia era excessivamente moralista, rigorosa, né? E colocava-se como uma comunidade pura acima de todos os demais. E não se admitia, né, o pecado. A esse respeito, como nós estamos tratando desse tema, ainda agora há pouco, quando preparava-me para iniciar o programa, eu achei interessante a abertura deste livro, História da Igreja, escrita por José Artulino Bezem, e denomina-se Da Idade Apostólica aos Nossos Tempos. Na abertura, em algumas linhas, ele retrata de maneira magistral aquilo que é a igreja, tomando as palavras de Santo Agostinho. Vai dizer assim: a arca de Noé tinha tanto o corvo como a pomba. A arca continha os dois gêneros. E se a arca é prefiguração da igreja, observai que neste dilúvio do mundo é inevitável que a igreja contenha os dois gêneros, tanto o corvo como a pomba. Quem são os corvos? São aqueles que buscam as próprias coisas. Quem são as pombas? São aqueles que procuram as coisas que são de Cristo ou as coisas que são do alto, como refletiu de maneira tão portentosa o nosso saudoso Padre Léo. Produziu inclusive um livro, Buscai as Coisas do Alto. Nós estamos então, neste momento, encerrando esta primeira parte, este primeiro tema do nosso encontro. Agradecemos a todos pela atenção e prometemos voltar amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, em mais um programa Aprofundando na Fé. Obrigado a todos, fiquem com Deus.